representante nacional do PSD, Gilberto Kassab, que converge, olhem só, ele converge com o que, por exemplo, o Randolfo Rodrigues acabou de dizer no Senado, em apoiar o governo, mas como diz Gilberto Kassab, vocês vão conferir nas palavras dele, é independente, não faz parte do governo, mas apoia o governo. Não faz parte do governo, talvez ainda. Confiram. Estão caminhando bem. O Brasil vive um momento difícil, você sabe disso, William. É evidente que o prazo é muito curto, porque as medidas estão sendo exigidas por todos. Governos municipais, estaduais, a população, em especial os menos favorecidos, a classe empresarial. Mas o ritmo está adequado, a Câmara está cumprindo seu papel, o Senado também. São dois projetos que têm extrema importância, o famoso orçamento da guerra e a questão do socorro fiscal aos estados e municípios. Eu acredito que em poucos dias nós vamos chegar a bom termo nesses dois projetos de extrema importância para a recuperação da nossa economia e, mais importante do que isso, para que existam recursos para atenuar o sofrimento, principalmente daqueles que precisam do Estado nesse momento, as pessoas que precisam da mão forte do Estado para poder comer. Qual é digamos, a paisagem de negociação para o seu partido? Em que medida o seu partido está disposto a prestar ajuda ao governo? Olha, a nossa disposição é total. O PSD é um partido que é independente, mas concorda com a pauta do governo. Mesmo antes da pandemia, em todas as medidas relativas às mudanças na economia, o PSD compareceu com um apoio bastante expressivo. E não é nesse momento que iria faltar. A questão da governabilidade para bons projetos, da governabilidade, em especial nesse momento de crise, tem sido apoiada, todas essas questões, pelo partido, através da bancada no Senado, a bancada na Câmara, hoje lideradas pelo Diego Andrade na Câmara e o senador Otto Alencar. Temos essa disposição, é importante para o Brasil, mas digo mais, viu, William? Em especial, nessas últimas semanas, não tem situação em oposição. Dentro do Congresso, o que eu percebo, apesar de não ser parlamentar, que todos estão convencidos da necessidade de emprestar ao governo esse apoio para que ele possa efetivamente cumprir o seu papel nesse momento de uma crise tão aguda. Deixa eu ir a um ponto que é muito importante para o governo, especialmente para a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, que é obter como contrapartida dos entes subnacionais que estão em busca de socorro na questão fiscal, governadores e prefeitos, como contrapartida tem sido negociado um congelamento dos salários do funcionalismo público. O seu partido apoia essa demanda do governo também? E o senhor acha que isso é necessário? Primeiro, o PSD apoia de uma maneira unânime o apoio aos municípios e aos estados. O que precisa é encontrar o equilíbrio para que existam as contrapartidas que tragam equilíbrio nas contas do país. Não pode ser um socorro financeiro único e exclusivamente para ajudar sem exigir contrapartidas que no futuro vai prejudicar muito a nossa economia. Por exemplo, a questão do aumento dos servidores. Eu, pessoalmente, defendo um congelamento do salário por um prazo, que está sendo discutido há 18 meses, é mais do que razoável, quer dizer, o servidor não irá perder salário, congelar num momento em que milhões de brasileiros estão perdendo emprego ou perdendo parte do seu salário, é mais do que razoável nesse momento de crise. Então, essa contrapartida e algumas outras que venham carregadas desse bom senso têm o nosso apoio e eu acredito que vão ter o apoio de todo o Congresso. Por último, deputado, o governo, o senhor acha que finalmente se convenceu a ter uma base? Olha, William, eu acredito que o governo amadureceu bastante. A palavra base é uma palavra que ela não é adequada num país com as dimensões que tem o Brasil, mas eu acredito que existe hoje um número expressivo de parlamentares convencidos da importância da aprovação de reformas, não apenas nesse momento de crise. O PSD, com a sua posição de independência, tem estado ao lado do governo para dar governabilidade, para dar apoio a esses bons projetos, para não criar problemas para a retomada do desenvolvimento e, no caso da crise, para a superação dessa crise, que todos nós sabemos será uma superação de longo prazo, mas estamos convencidos da importância
de estar presente nesse momento para ajudar nessas soluções.